Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua empresa, Deus abençoe os seus projetos, Deus prospere as obras de suas mãos, que os seus passos sejam passos de homens e mulheres abençoados e abençoadas, cheios da presença de Deus, que os teus sonhos estejam alinhados aos céus e que o Espírito Santo seja alguém que tenha liberdade para conduzir sua vida. Que o Espírito Santo pense em você, pense por você e pense através de você. Que a sua vida seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Que você não seja apenas mais um ou qualquer um, mas que você seja alguém completamente tomado pela presença de Deus. Escute que eu vou dizer uma coisa para você. Pessoas comuns vivem coisas comuns. Pessoas incomuns vivem coisas extraordinárias. Pessoas comuns vivem coisas comuns. Pessoas incomuns vivem coisas extraordinárias. E por que você é incomum? Por que eu sou incomum? Porque nós temos a marca da promessa sobre nós. Nós temos uma marca, a marca do céu está na nossa vida. A nossa vida, ela é tomada pela presença de Deus, pela graça de Deus. Então nós somos incomuns no meio de pessoas comuns e nós andamos na direção contrária que as pessoas comuns costumam andar. Então, que o Espírito Santo nos torne comum para que possamos viver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Amém? Eu estou passando aqui porque eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você e o texto que eu quero ler com você nessa manhã encontra-se no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 10. Jó 42, versículo de número 10, a Bíblia diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Eu acho esse texto incrível, acho esse texto extremamente poderoso, um texto glorioso, um texto que nos desafia a sair da nossa zona de conforto, um texto que nos impulsiona a viver aquilo que talvez a gente não tenha vivido, a experimentar aquilo que talvez a gente ainda não tenha experimentado. O grande problema é que muitos de nós estamos muito envolvidos com os nossos problemas, muito envolvidos com as nossas lutas, muito envolvidos com as nossas dores, com os nossos conflitos. E muitas vezes nós esquecemos de olhar à nossa volta, que existem pessoas que estão passando por lutas e problemas muito piores que os nossos. Muitas vezes nós esquecemos de olhar à nossa volta, que existem amigos, existem irmãos, que estão vivendo situações extremamente constrangedoras. Gente que está precisando de uma intervenção de Deus, gente que está precisando de um milagre, gente que está precisando que Deus se revele a elas como Deus provedor, gente que está precisando que Deus se revele a elas como Deus da paz, como Deus da alegria, como Deus do amor. Gente que está precisando ser liberta da depressão, da opressão, da tristeza profunda, da insônia. Existem muitas pessoas neste momento vivendo situações difíceis que só Deus para mudar o seu cenário, só Deus para mudar o seu quadro. E às vezes, irmãos e irmãs, a gente está atravessando problema na nossa vida e que a gente vive muito preso, refém dos nossos problemas, debaixo dos nossos problemas, que a gente não consegue olhar à nossa volta, que a gente não consegue enxergar a situação que pessoas estão vivendo. E aí a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este começou a orar pelos seus amigos. Deus muda a vida de Jó, Deus muda a situação de Jó, Deus muda o destino de Jó quando Jó começa a orar pelos amigos. Então escuta o que eu vou dizer. Você conhece bem a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem mais rico que tinha na sua terra, um homem bem-sucedido, um homem de muito dinheiro, um homem de muitas posses, um homem que tinha muitas propriedades, um homem que tinha muitos funcionários. Só que diz a Bíblia que Jó era um homem tão temente a Deus que quando ele subia
ao monte para sacrificar, ele sacrificava a Deus por ele, sacrificava pela família, pelos filhos, porque ele pensava, eu vou orar e sacrificar ao Senhor pelos meus filhos, porque eles podem ter pecado e eu não sei, e isso pode estar entristecendo o coração do meu Deus de alguma forma. E Jó apresentava lá a Deus o sacrifício pelos filhos. Mas a Bíblia diz que um dia, de repente, o diabo veio e apresenta-se a Deus numa reunião, e Deus começa numa conversa com Satanás, e a Bíblia diz que Deus pergunta a Satanás, observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E aí, irmãos, começa a grande batalha, começa a grande guerra na vida de Jó. Porque a Bíblia diz que o diabo ele usa da justificativa, do subterfúgio, para dizer para o Senhor o seguinte, para Deus o seguinte, olha, Jó é íntegro, Jó é reto, Jó é temente a Deus, Jó se desvia do mal, porque Jó é um homem rico, bem-sucedido, ele não passa por dificuldades, por lutas, ele não sabe o que é ter, né, a sua despensa vazia, ele não sabe o que é ter contas atrasadas para pagar. Isso é fácil. E aí a Bíblia diz, então, que começa o grande jogo. Eu penso assim. Deus olha do céu, do seu trono, e diz para Jó, Jó, aguenta um pouco. Aguenta firme, porque eu estou contigo nessa luta, nessa batalha, e eu aposto na sua vida, eu sei que você vai vencer. Eu aposto em você, Jó. Então, irmão, a Bíblia diz que Jó começa a perder tudo, então Jó perde filhos, a maior propriedade que ele tinha nos filhos ele perde dinheiro, perde bens, perde empregados e perde a saúde. Agora Jó está atravessando um momento de muita dor, de muita dificuldade, de muita luta na sua vida. E durante todo esse período, Jó tem pessoas à sua volta que querem ouvir dele confissões de pecado, o que Jó fez de errado, para que ele pudesse estar vivendo essa situação. Mas eu não quero me deter nisso. O que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a respeito do desafio que nós recebemos para orar por aqueles que estão à nossa volta. Deus diz que a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó quando este ora pelos amigos. Queridos irmãos e irmãs, neste exato momento, existem pessoas atravessando situações extremamente difíceis e talvez problemas piores que o seu, e que tudo que essas pessoas precisam é de uma oração. Tudo que essas pessoas precisam é de alguém que se coloque na brecha por elas, é de alguém que interceda por elas, é de alguém que clame a Deus por elas. O desafio para mim e para você nessa manhã, talvez eu e você não estejamos vivendo nem de perto o que Jó viveu. Não estejamos vivendo, é óbvio, eu acredito que não. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua luta, é verdade. Mas viver o que Jó viveu é difícil. Eu acho que nenhum de nós estamos vivendo e nem viveremos, né? Mas cada um de nós temos as nossas lutas e os nossos problemas, e tem alguns momentos da nossa vida em que olhamos para os problemas e o tornamos muito gigantes, muito grandes, e nos tornamos impotentes diante deles, e não conseguimos romper, não conseguimos avançar, não sabemos o que fazer para resolvê-los. Mas nesta manhã, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós, é que a gente mude o foco, é que a gente tire a visão, tire os olhos dos problemas que estamos vivendo, tire os olhos das lutas que estamos atravessando, tire os olhos dos gigantes que estão diante de nós, e que a gente comece a olhar à nossa volta agora, aquelas, os irmãos, as irmãs, os amigos, os desconhecidos que nós sabemos que estão passando por problemas e que precisam de uma oração, que precisam de uma intercessão, que precisam de um clamor, que precisam de um milagre do céu para que Deus mude suas vidas, para que Deus intervenha em suas casas, mudando, restaurando suas famílias, para que Deus intervenha na sua vida profissional, ministerial, financeira, emocional. Quanta gente agora precisando que Deus os liberte da depressão, da opressão, da insônia. Quanta gente desanimada, quanta gente fraquejando na fé, quanta gente querendo jogar a toalha. E o desafio para mim e para você agora, tire os olhos dos seus problemas, esqueça um pouco os seus problemas e comece a olhar para aqueles que estão à sua volta e comece a se misturar com aqueles que estão à sua volta. Olhe para esses, tenha misericórdia desses, tenha amor por esses, entenda que esses precisam da sua oração. Esse é o nosso desafio. Gálatas capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz
que nós precisamos levar as cargas uns dos outros, e assim nós estaríamos cumprindo a lei de Cristo. E que lei é essa, irmãos? Lembra quando Jesus disse, olha, o maior mandamento que eu vos deixo é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo, irmãos? É viver, é tentar viver o que o próximo está vivendo, é sentir a dor que o próximo está sentindo, é tentar, sabe, sentir as dificuldades, se misturar, quem sabe, com as frustrações, com as decepções que aqueles e aquelas que você sabe que estão vivendo agora estão vivendo, e você precisa se misturar a esses, para começar a orar pela vida desses, para começar a interceder pela vida desses, para abençoar a vida desses, para que Deus possa intervir e fazer algo extraordinário na vida desses. E quando Deus começar a fazer na vida dessas pessoas, Deus vai começar a fazer na sua e na minha, Deus também vai começar a mudar a minha e a sua sorte. Então, tudo o que nós precisamos fazer é inclinar os nossos corações a orar pelos amigos, pelos irmãos, pelas irmãs, por aqueles que nós sabemos que precisam de uma oração. É sair um pouco, é tirar um pouco o foco do nosso problema e colocar no problema do irmão para orar por eles, para interceder por eles, para ser voz profética na vida deles, para que Deus os abençoe, para que Deus se revele na vida desses também. Em nome de Jesus, aceite esse desafio. Comece a se colocar na brecha, a orar por aqueles e por aquelas que você sabe que precisam de uma oração agora, que precisam de uma intervenção de Deus hoje, que precisam de um milagre de Deus hoje, que precisa que Deus se revele a eles hoje como Deus da paz, do amor, da alegria, como Deus da prosperidade, como Deus da cura. Então, aceite esse desafio, irmão. Aceite esse desafio, irmã. E quando você começar a fazer isso, Deus certamente começará a mudar a sua sorte, a minha, a nossa sorte. E Deus certamente irá nos restituir o dobro de tudo aquilo que a gente perdeu, de tudo aquilo que a gente deseja que Ele faça na nossa vida. Esse é o nosso desafio. Que o Espírito Santo te conduza, direcione os seus passos, que o Espírito Santo revele a você a vida daqueles que precisam de oração, a vida daqueles que precisam, sabe, de um clamor, de uma intervenção divina. Que você seja um instrumento, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para abençoar a tantos outros que estão à sua volta que precisam de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar nessa manhã e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, usa a nossa vida para que possamos, ó Deus, orar, interceder, colocar a nossa vida na brecha pela vida de tantas pessoas que precisam de um milagre, que precisam de uma intervenção tua, que precisam de salvação, que precisam, Deus, que algo do céu aconteça em suas vidas. Nós oramos, clamamos, invocamos, pedimos, ó Deus, usa a nossa vida, nos colocamos disponíveis diante de Ti, nos ensina, Senhor, a nos envolver e a nos misturar com a dor do meu irmão, para carregar, ó Deus, a carga dele também, para que o Senhor também alivie um pouco a carga dele, abençoando, mudando o seu destino. Colocamos nossas vidas diante do Teu altar e te pedimos, conta conosco, usa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor te use poderosamente por onde você passar. Seja o instrumento de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.